falar em reforma tributária? Ou pelo menos já escutou as expressões e as siglas IBS, CBS, IVA dual, split payment? Talvez tu tenha até perguntado pro seu contador e saído da reunião mais confuso do que quando você entrou. Esse vídeo é para você que trabalha no mercado moveleiro e que quer entender de forma simples e direta o que está mudando, sem juridiquês, sem enrolação. Eu me chamo Yuara e já que o assunto é um pouco delicado, eu até preparei um mate para nos acompanhar. Sou do Unita 360 e nos próximos 5 minutinhos eu prometo que você vai sair desse vídeo entendendo tudo sobre IBS, CBS e por que isso importa no seu negócio hoje. Hoje, como é que funciona? Quando um produto ele percorre a cadeia moveleira, do fornecimento do MDF até que o cliente final receba um móvel montado na casa dele, ele passa por uma série de impostos ao longo do caminho. Em resumo, são 5 impostos sobre o consumo: o IPI, o ICMS, o ISS, PIS e a COFINS. Cada um tem a sua própria regra, sua própria alíquota e o seu prazo de recolhimento. E muitas vezes o imposto ele incide sobre o outro, o que o mercado costuma chamar isso de efeito cascata. Pensa assim, como é que ocorre então hoje? O fornecimento do MDF, vou pegar o exemplo da Duratex, por exemplo, ele vai vender esse MDF para uma Gemad, por exemplo. Nesta venda ele paga imposto. A Gemad, por sua vez, ela vai vender para um marceneiro, beneficiar esse produto. Paga imposto também. O marceneiro vai beneficiar o produto e fazer ele virar magicamente um móvel. E vender para um cliente final. Também paga imposto. Então, a gente pode perceber ali que paga imposto, paga imposto, paga imposto. No fim, ninguém sabe exatamente quais impostos que foram pagos ao longo do percurso, só sabemos que foram pagos. Em cada uma dessas etapas, o imposto da etapa anterior já está embutido no preço e ele vira base de cálculo para o próximo imposto. Resultado disso, o produto chega no consumidor final com uma carga tributária acumulada gigantesca que ninguém consegue enxergar com clareza, nem o empresário e muito menos o cliente. Tá, mas e na reforma tributária, afinal, como é que vai ficar? Essa reforma, ela visa substituir esses 4 impostos por apenas 2. O IPI, por enquanto, ele ainda segue com as próprias regras vigentes, ele tá firme e forte no jogo, tá? Mas o CBS, ele vai ser a contribuição de bens e serviços e ele é federal. Vai substituir o PIS e a COFINS. Já o IBS, ele é o Imposto sobre Bens e Serviços. É estadual e municipal. Substitui o ICMS e o ISS. Juntos, eles formam o que se chama de IVA dual. 2 impostos funcionando na mesma lógica de forma coordenada. E, afinal, qual que seria esta lógica? Simples. Cada empresa vai pagar apenas o valor que ela mesma adicionou ao produto, não sobre o preço cheio, não sobre o imposto de quem veio antes, somente sobre o que ela agregou. Isso tem nome técnico, não cumulatividade. Mas o que importa entender é o efeito prático. O imposto em cascata, ele acaba. Cada elo da cadeia paga a sua parte e somente a sua parte. Vamos dar um exemplo, então, e vamos utilizar a nossa cadeia aqui, o moveleiro. O fornecedor de MDF, a Duratex, ela vai vender a chapa para a Gemad, né, para o varejo. Vamos supor que ela vai vender essa chapa por R$100. Ela vai pagar o imposto sobre esses R$100 e ela vai destacar esse imposto em nota fiscal. A Gemad, ela vai revender essa chapa para o marceneiro. E vamos supor que ela venda essa chapa por R$160. Ela vai pagar o imposto referente aos R$60 que ela adicionou, e não aos 160. E abate o imposto que já pagou na compra do MDF. Então o marceneiro ele vai beneficiar esse MDF e vai acabar vendendo para um cliente final em formato de móveis, né? Vamos supor que esse marceneiro venda esse móvel por R$200. Vai pagar somente o imposto sobre os 40. 200 menos os 160 que ele havia pago. Então os 40 de margem no resumo. E abate o que já veio de imposto na nota anterior. A lógica, então, é bem simples. Paga somente o valor que foi agregado e desconta o que já foi recolhido ao longo da cadeia. No fim das contas, o imposto total sobre aquele produto é calculado uma vez só, sobre o preço final, sem acúmulo, sem distorção, muito mais transparente. Para a indústria moveleira, isso pode significar menos custo embutido na cadeia. Mas o impacto real depende de como cada empresa está estruturada, quais são seus fornecedores e como que ela negocia. 2026 é ainda um ano de transição e adaptação. Os impostos antigos, eles ainda seguem em vigor e continuam sendo cobrados normalmente. IBS e CBS, em algumas notas fiscais, ele já está aparecendo
acontecendo, mas apenas em caráter informativo, sem impacto financeiro algum. A partir de 2027, o sistema novo começa a produzir efeitos reais, de forma gradual. A transição completa vai até 2033, quando o ICMS, ISS, PIS e a COFINS deixam de existir. Ou seja, você tem tempo, mas não tem tempo a perder. O sistema ele muda, a lógica ele muda, e eu te recomendaria agendar logo uma reunião com o seu contador para entender como se adaptar da melhor forma possível para o seu negócio. Esse foi o primeiro episódio da nossa série sobre a reforma tributária. No próximo, a gente vai falar sobre o split payment, o terror de quem vende a prazo. A gente vai entender no próximo episódio por que ele vai mexer diretamente no seu capital de giro. E o ponto que mais está preocupando é quem trabalha justamente com prazo, que vende 30, 60, 90 dias e vê o imposto sair na hora da venda. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém do setor que também precisa entender o que está vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, nos ajuda. Eu sou a Ioara e esse foi o episódio sobre a reforma tributária do Unitat 360. Até a próxima. Abraço!